Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Santo Atanásio. Hoje daremos início à quinta aula dessa pequena série que estamos fazendo sobre o caminho para a felicidade. Na aula de hoje, vamos tratar das últimas 3 colunas necessárias para a edificação e a estruturação da alma: o espírito reto, a devoção da alma e a razão iluminada. Mas se você está chegando agora no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos, e se você gostar do nosso conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. Pois bem, meus amigos, nas 2 últimas aulas a gente tratou das primeiras 4 colunas necessárias para essa edificação e estruturação da alma. Essas colunas que são fundamentais, como as 3 que nós vamos falar hoje. Para que nós possamos dar início a essa caminhada, primeiramente nós precisamos estruturar e edificar a nossa alma. Assim como para construir uma casa, primeiro nós temos que erguer as estruturas e colunas que possam aguentar a sua estrutura. Ou, quando nós formos fazer uma viagem de carro para determinado lugar, nós precisamos ver se o carro está em condições aptas para fazer esta viagem. No caso, se o seu motor está em dia, se foi trocado óleo, se os pneus estão em dia, se os freios estão em dia. Então, é preciso que a estrutura esteja bem fixada, firmada, para que possamos fazer a viagem, para que o carro possa desenvolver da forma como deve, para que chegue até o final do caminho. Assim também numa casa. Então nós precisamos das estruturas muito bem fixadas, firmadas e edificadas, para que toda a estrutura da casa aguente e a casa não venha abaixo. A nossa alma é da mesma forma. Nós precisamos disso, de todas essas colunas firmes e bem edificadas, para que a estrutura da nossa alma aguente. E, como eu já disse anteriormente, as 7 colunas têm que estar muito bem fixadas. Se uma delas estiver fixada de forma frágil, toda a estrutura da alma pode cair. E nesse caminho que nós vamos fazer, é necessário que a alma esteja muito bem estruturada para aguentar os obstáculos e as dificuldades que nós vamos encontrar neste caminho. E na aula de hoje nós vamos tratar das 3 primeiras colunas, das 3 últimas colunas necessárias para essa estruturação da alma. Lembrando que nós já tratamos da boa vontade, que é a principal das colunas, porque sem ela nós não podemos edificar as outras. Então, assim como uma casa precisa de uma estrutura base no seu alicerce, a nossa alma também precisa de uma coluna que seja o seu alicerce para que as outras possam ser sustentadas. E nesse caso é a boa vontade. Nós já também falamos sobre a necessidade da purificação da memória e muitas vezes da ressignificação de lembranças nossas. Falamos da necessidade da pureza do coração e da busca da lembrança dos benefícios de Deus, da meditação e reflexão delas. E também falamos sobre o entendimento livre, que é o desapego das coisas do mundo, das influências dos vícios e apetites carnais, para que assim nós possamos ter uma melhor visão, uma melhor cosmovisão das coisas, mais baseado de fato no intelecto e na vida sobrenatural do que presa aos vícios do mundo. E agora nós vamos falar sobre o entendimento reto, sobre o espírito reto. O espírito reto, ou retidão do espírito, ela está intrinsecamente ligada à busca de conhecer a verdade e também está ligada ao senso da justiça. Então, uma alma, uma consciência que já está mais maturada, ela vai ter a capacidade de enxergar com mais clareza o que é a verdade e também entenderá melhor o senso da justiça e, consequentemente,
essa alma ela vai elevar-se em um maior grau de perfeição. Então nós temos a necessidade aqui de entender, nós temos a necessidade de compreender que a justiça e a retidão elas são intrinsecamente importantes na edificação dessa coluna. Tanto é que a própria Escritura Sagrada ela vai nos indicar isso. Quando nós lemos sobre as bem-aventuranças, lá está explicitamente escrito que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a justiça ela é necessária ser alcançada. O homem precisa ser justo. Tanto é que nós só alcançamos a misericórdia de Deus, nós só alcançamos a graça divina no ponto em que nós tornamos justos, no ponto que essa justiça nos leve a reconhecer os nossos erros e aquele mal que nós causamos. Então, o bom católico, o bom cristão, ele reconhece isso na confissão. E, aliás, essa é uma doutrina cristã. Está errado quem diz que a confissão não é uma doutrina cristã. Estão longe da verdade e podemos até dizer que não são verdadeiros cristãos. Apenas se utilizam do termo cristão. Então, é um sacramento importante e fundamental para que a alma encontre essa reconciliação com Deus, encontre também a misericórdia. No ápice da justiça, nós reconhecemos os nossos erros, nós pedimos perdão por ele e, consequentemente, alcançamos a misericórdia divina. E uma outra coisa que acontece nesse ato é também a graça santificante. Então, quando nós reconciliamos com Deus, nós temos a possibilidade também de receber a graça santificante, que é algo que eu vou comentar um pouquinho também numa das próximas colunas, que são tão necessárias para essa estruturação e edificação da alma. Uma alma justa, ela sempre vai buscar a equidade, ela vai buscar a seriedade, ela vai buscar o respeito, a honradez e também a honestidade e a integridade. Quando nós saímos de alguma dessas derivações, nós, consequentemente, deixamos de ser justos, né? E o catecismo da igreja ele vai reforçar isso também, né? O próprio catecismo da igreja vai dizer que a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo que é devido. Então, esse é o ato supremo. Quem encontra a justiça, logo vai encontrar também a caridade. Então, é fato que nós podemos entender que existe uma justiça que ainda não alcança a caridade, mas a justiça perfeita ela vai alcançar a caridade. E logo, quando nós entendemos claramente do que nós podemos dar a justiça, alcançar a justiça e, além disso, alcançar a caridade, nós vamos elevar com muita maior perfeição a nossa alma. Então, uma alma que já tem esse entendimento, esse espírito, essa retidão de espírito, ela vai tomar todo um cuidado no que vai pensar, sempre vai aplicar justiça, seja ela no pensar, no falar ou no praticar. Então, é algo que vai ficar intrinsecamente ligado ao seu estado de espírito, à sua forma de agir perante a si, perante a Deus e perante ao próximo. E alcançando esse estado de espírito, isso vai facilitar também para que nós entramos na próxima coluna, que é a coluna da alma devota, da verdadeira devoção, que talvez seja uma das colunas que esteja mais assimilarada com os católicos, porque
assemelhada com os católicos no dia a dia. Por quê? Porque, de fato, nós buscamos mais a vida de oração, a santidade e a alma que ela já busca, uma alma devota, ela já busca muito mais recolher-se, muito mais no estado da oração, começa a fugir das coisas agitadas do mundo, da diversidade de tarefas, e assim ela vai estar mais preocupada em buscar esse recolhimento, essa intimidade com Deus. Veja, uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui, eu não estou falando em abandonar, por exemplo, as suas obrigações do dia a dia, as suas obrigações do Estado, as suas obrigações muitas vezes para prover para a família, ou até mesmo no agir perante a sociedade. Eu estou falando aqui que a alma que busca uma verdadeira devoção, ela tende a procurar mais a vida de oração, o seu recolhimento, a recolher-se e olhar para dentro de si, para suas faltas, para os seus pontos fortes e fracos, mas em nenhum momento deixa de cumprir com as suas obrigações de Estado. Isso é muito claro quando nós olhamos, por exemplo, para os santos. Os santos, embora tinham vidas com muita busca de oração, com muito recolhimento, com várias horas de adoração perante ao Santíssimo, mas jamais deixavam de cumprir com os seus deveres de Estado. E isso é importante nesse estado de equilíbrio quando nós falamos da questão da alma devota. Então, ao momento que nós buscamos a oração, buscamos a reconciliação, nós também devemos cumprir com as nossas obrigações de Estado da mesma perfeição com que fazemos isto no âmbito de buscar essa intimidade com Deus, no âmbito de adorar mais a Deus, de buscar o Santíssimo Sacramento com mais veemência, com mais quantidade de vezes e horas. Então, isso vai fazer com que a alma vá se aperfeiçoando, mas essa perfeição ela tem que acontecer em todos os âmbitos. Você não pode deixar uma obrigação para fazer a outra. Pelo contrário, você tem que buscar aperfeiçoar todas elas. E a devoção, ela vai dar essa ordem, né? Uma alma que busca mais a devoção, ela vai procurar muito mais a meditação, a contemplação, vai buscar fugir de qualquer tipo de distração. Quando eu falo distração e os agitos, é importante dizer aqui o que muitas vezes acontece com nós no dia a dia, né? Quem muitas vezes não tinha um determinado momento ocioso do dia a dia e procurou ocupar aquilo com distrações e entretenimentos mundanos. Assistir um filme, assistir um jogo de futebol e jogar um videogame ou outro qualquer tipo de entretenimento, muitas vezes ir ao shopping ou coisas assim. Por que nós não empregamos esse tempo numa boa leitura, numa reflexão das Sagradas Escrituras, na oração de um terço, ou até mesmo em outros tipos de orações, em intimidades com Cristo? Talvez tirar um tempo desse para ir visitar o Santíssimo Sacramento que era, no passado, o homem sempre esteve muito presente, né? Se nós voltar para o período medieval, monástico, o homem se preocupava muito em ter esse tempo, essa intimidade com Cristo no Santíssimo Sacramento. Hoje isso tem sido um pouco que abandonado, né? Então, e infelizmente isso nos faz aos poucos nos afastar da vida espiritual. Então é necessário que nesse processo, nessa coluna, nós busquemos essa edificação com mais veemência, com mais força, né? com mais empenho. E assim nós vamos edificar essa coluna com muito mais
qualidade, né? Então, é necessário que nós olhamos para dentro de nós, da vida interior, busquemos a oração constante, e isso vai nos fazer, muitas vezes, crescer em graus de perfeição, o que vai facilitar muito a nossa vida o que vai facilitar muito o nosso entendimento e o conhecimento e a aproximação com as coisas celestes e divinas. Muitas vezes nós preocupamos em querer conhecer a Deus, mas deixamos o básico, que é primeiro a oração, primeiro conhecer a nós mesmos, a fazer as meditações da Escritura, para depois nós tentarmos essa proximidade mais forte com Deus. E a maior proximidade com Deus está no Santíssimo Sacramento, que nós podemos estar lá adorando e aos poucos nós conseguimos essa intimidade que vai nos dar a sabedoria de como se aproximar de Nosso Senhor. E aí nós podemos até ter pequenos relapsos daquela felicidade plena que nós só vamos poder ter quando chegar na visão beatífica após a morte, né? Então, após a passagem desse plano. E a gente pode pensar aqui, por exemplo, como que os santos faziam, né? Santa Teresa era uma santa que se deliciava muito com as doçuras celestes, né? E ela sempre tinha essa tendência a querer buscar mais a Deus, né? Então era uma atração constante, uma atração muito parecida como, por exemplo, a abelha tem pelo mel, né? E é isso que uma alma devota ela tende a propiciar, ela tende a buscar, ela se torna atraída pelas coisas celestes, pela oração, pelo Cristo no Santíssimo Sacramento. Então, a alma ela vai chegando a um estado de perfeição muito maior. E por fim, nós vamos ter a razão iluminada. Então, veja que a razão, quando nós começamos a falar da boa vontade, nós já tratamos da razão. Nós falamos da razão. Só que naquele momento nós estávamos falando ainda da razão enquanto natureza do homem. No ato da razão, o homem chega à conclusão de que tem uma vontade e essa vontade vai ser aplicada para o bem. Então nós temos a boa vontade. Agora nós já estamos falando de uma alma que já está um pouco mais evoluída, reconciliada com Deus, que tem a presença da graça santificante. Então nós temos uma razão iluminada. E essa razão iluminada, ela vai fazer com que ela se torne a senhora do corpo, a senhora de si, da consciência. E isso vai facilitar com que esta alma possa progredir espiritualmente, progredir enquanto conhecer a si mesmo, progredir enquanto a maturidade dessa consciência, aonde todas as estruturas vão se edificar de uma forma mais firme. Porque se nós temos a razão como senhora de si, o processo dos vícios carnais, dos vícios e apetites carnais, eles tendem a se tornar um pouco mais frágeis e, consequentemente, a razão em si consegue conduzi-los da forma mais adequada. Então nós temos um corpo harmonizado de acordo com a vontade e de acordo com a razão. E isso vai fazer com que uma alma possa estar bem estruturada e bem edificada para que no dia a dia nós possamos alcançar a melhor plenitude da consciência para enfrentar os obstáculos do dia a dia, nesse caminho que nós vamos fazer para a felicidade. Veja que nós estamos falando, e eu falei aqui, das 7 colunas. E não necessariamente essas 7 colunas devem ser edificadas na ordem que eu falei. Elas podem ser edificadas simultaneamente e devem ser assim, porque assim a alma vai aos poucos se aperfeiçoando de uma forma que conduza ao maior grau simultaneamente. E com essas 7 colunas nós temos
o nosso carro, a nossa casa montada, ou a nossa casa montada, bem estruturada, para que dentro dessa casa nós possamos habitar e através do carro nós possamos iniciar esse caminho, nessa jornada que iremos fazer para chegar até a felicidade. Nesta aula era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Na próxima aula vou falar um pouquinho mais ainda dessa necessidade de conhecer a si mesmo, para depois nós iniciar um processo um pouco mais prático. Se você está chegando agora, peço que compartilhe esse vídeo com os amigos, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço, viva Cristo Rei e até a próxima aula.